Olá, boa noite. Cumprindo aqui o que eu prometi na semana passada, hoje eu vou gravar uma aula sobre o medo. Hoje eu vou falar sobre o medo. Hoje eu vou estar com você falando sobre este tema. E o medo é um grande inimigo. O medo nos impede de atingir níveis mais altos da nossa vida, porque o medo contém aquilo que é desconhecido. Nós vamos falar um pouco disso, mas eu quero que você, ao assistir essa aula, pense aqueles momentos que você recusou uma proposta por medo, quando você deixou de fazer um exame, uma prova por medo, deixou de passar por um processo seletivo de trabalho por medo, deixou de mudar de cidade, trilhar uma nova carreira também por medo. Pense em algum momento na sua vida que você abandonou uma oportunidade ou que você nem aceitou uma oportunidade porque simplesmente você teve medo. E é claro, o medo não é simples, é uma emoção que paralisa mesmo. É um grande entrave. O medo é que nos impede de ter níveis superiores na nossa vida de prosperidade financeira e também prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Então, eu quero que você pense em algum momento que você deixou de fazer algo por medo. E para começar essa nossa aula de hoje, eu quero contar uma história para vocês. Há poucos dias atrás, eu fui procurada por uma moça para fazer um coach. E ela chegou muito nervosa no meu escritório, falando que ela estava amedrontada de perder o seu trabalho. Ela tem um cargo de confiança no estado e com essa mudança de governo ela estava com muito medo de ela ser mandada embora. E ela falava que daqui 2 meses podia estar sem o cargo e estava muito nervosa, chateada com aquilo. E eu deixei ela falar por muito, muito tempo. Eu percebi na fala dela muita raiva e debaixo ali do fundo de pano, muito medo. E eu deixei que ela contasse tudo e num dado momento ela contou também sobre um relacionamento que ela estava vivendo já há meses, mas que estava instável. E naquele relacionamento ela estava querendo, inclusive, terminar o relacionamento por causa dessa instabilidade. E à medida que ela falava, eu percebi como ela estava projetando a ideia dela para um futuro muito ruim, muito tenebroso. E tanto nas duas situações. Então, e ela falou por mais de 2 horas. Quando ela me deu uma brecha, eu virei para ela e falei assim: escuta, já que você está com um relacionamento instável e querendo terminar o relacionamento, por que você não faz a mesma coisa nas suas duas áreas? Termine com tudo. Ela me olhou assim assustada. Poxa, mas eu não vim aqui para isso, Gislande. Eu virei para ela e falei: olha, o que é que você está pintando como futuro seu? Estar daqui 2 meses sem um relacionamento, porque ele não é garantido. Estar daqui 2 meses sem o seu trabalho, sem prosperidade na sua vida financeira também, porque não é garantido. Mas olha como você está olhando para as duas situações. Você só vê o pior. Na vida, nada é garantido. Agora, eu quero que você pense. Eu fiz um exercício com ela que eu vou fazer com você aqui agora. Eu disse: isole o seu medo. Veja aí o que você tem medo. E ela olhou para mim e falou: claro, eu tenho medo de daqui 2 meses, 1 mês, estar sem trabalho. E no relacionamento, estar sem o relacionamento. O que te faz? O que você pode fazer com essas duas situações? Qual que é a melhor hipótese? É você continuar no trabalho e você continuar no relacionamento. Aí eu perguntei: o que você está fazendo hoje para que daqui 2 meses você tenha garantido essas duas coisas? Ela olhou para mim e falou: nada. Eu estou simplesmente evitando esse rapaz e eu estou levando o meu trabalho como posso. Eu falei: pois é. Então, olhe para isso e comece a dar o seu melhor hoje, para que você se torne uma pessoa indispensável no seu trabalho. E o seu melhor hoje, para que você se torne uma pessoa querida e indispensável para essa pessoa. O que você vai ter no futuro é consequência do que você vai ter hoje. E olha o que você quer fazer pelo medo: antecipar e pedir exoneração do seu cargo. Ou seja, você quer pegar exatamente o que você teme que ocorra lá na frente e tomar como sua escolha. E ela ficou me olhando assim assustada. Então é isso que eu quero que você hoje que está me assistindo se dê conta. Por medo, a gente escolhe exatamente aquilo que a gente não quer.
Por medo, é nós mesmos que nos levamos a tomar uma medida que nos leva, que nos causa a ter menos prosperidade em nossa vida. Por medo, a gente não aceita os desafios. A barreira do medo é que impede com que a gente transponha essa muralha e depois esteja num nível maior de prosperidade, num nível maior de abundância. Porque através de não olhar para o medo e fugir dele, você toma a decisão exatamente que você não quer para a sua vida, como estava fazendo a minha cliente ali naquele momento. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha, e anote aí no seu caderno, quando você tem medo, você está com medo de algo desconhecido. O medo é consequência daquilo que você não conhece. Então, você no futuro não conhece algo e projeta o pior. Então, o medo é fruto da sua imaginação. Mas aí você escuta isso e fala, todo mundo para que eu conto que estou com medo me fala isso. Se você diz para uma pessoa, para ela, não se preocupe, você simplesmente está com medo por causa da sua imaginação. É óbvio que você só piora as coisas, porque a pessoa só se acha errada. Então, ao te dar este diagnóstico, eu não quero que você se paralise aí. Quando eu era criança, eu tinha muito medo, mas era muito medo mesmo. E aí eu chegava para minha mãe falando isso, e as palavras dela eram exatamente essa: bobagem, vai caçar o que fazer. E eu saía de lá com 2 problemas. Eu chegava com um, que era o meu medo, fruto da minha imaginação. E saía de lá com 2, me achando errada. Então, hoje eu não quero te fazer de errado porque você tem medo. O diagnóstico, sim, o medo é fruto da sua imaginação. Mas te dar esse diagnóstico é o mesmo que você chegar no médico e ele falar, você está com uma infecção. Ok, doutor, eu estou com infecção, mas e daí? Precisa do tratamento. Ok, Gislândia, o medo é fruto da minha imaginação, eu já sei disso. E daí? Vamos lá, para essa infecção psicológica, do mesmo jeito que um médico te dá um remédio para uma infecção física, nós precisamos tratar essa infecção psicológica, que é o medo. O medo, então, como eu te disse agora, eu quero que você anote. O medo é o que te impede de adquirir, de abraçar as suas oportunidades como um desafio prazeroso. E o medo mata muito mais do que qualquer outra doença, porque ele te paralisa, porque ele cria ansiedade, porque ele causa depressão, porque ele te deixa amordaçado, ele te deixa paralisado. Então, o medo é uma doença que te paralisa. Mas, vamos lá, o que o medo faz? De onde ele provém? A primeira coisa é você saber, o medo provém da ignorância. O medo provém de você não saber algo. O medo provém do desconhecido. E eu vou te contar uma história. Quando eu comecei a palestrar, eu fui convidada para dar uma palestra juntamente com alguns americanos. Era uma palestra simultânea que aconteceria aqui na minha cidade e eu seria anfitriã, juntamente com outros palestrantes nos Estados Unidos. E a primeira regra dessa palestra é que eu não iria conhecer o conteúdo deles, que eles iam ministrar. E a segunda regra é que eu deveria falar aqui em sintonia e sim em sintonia com o que eles falariam lá. Então eu só sabia o tema, que era desenvolvido, mas deveria haver uma sintonia do meu desenvolvimento do tema com o deles. E aí eu fiquei apavorada. Eu iria aceitar um desafio exatamente do desconhecido. Mas aquele desafio, com muito medo eu estava, mas eu falei, tá, eu vou aceitar. E como eu fiz para aceitar o desafio? A primeira coisa que eu pus na minha cabeça, eu falei, peraí, eu vou abrir a palestra aqui, mas imediatamente lá eles vão falar alguma coisa. Nesse curso, as pessoas eram proibidas de anotar, mas eu podia anotar. Então eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar tudo que aquela pessoa que eu conseguir anotar que ela falar. No intervalo, eu vou me dedicar a estudar e vou desenvolver meu tema seguinte em sintonia com o dele. E aí eu relaxei. Por quê? Porque ali eu descobri algo. Eu estou com medo de algo desconhecido, eu preciso tornar isso conhecido e estudar. Então, se você quer desenvolver algo na sua vida, mas está com medo, primeiro, isole o seu medo, olhe do que você teme, qual é a possibilidade ruim do futuro e estude
para que você alcance a possibilidade benéfica do futuro, a vitória. E é estudar o assunto. Então, se você tem medo de prosperar, estude sobre a prosperidade. Se você tem medo de não ser rico, estude sobre a riqueza. Se você está com medo de ficar pobre, estude como ficar rico. Então, foi isso que eu fiz. Baseado nisso, eu quero te contar uma outra história que me aconteceu. Eu fui dar um treinamento para um grupo de jovens advogados. Então, eu cheguei nesse escritório e em uma das determinadas sessões desse treinamento, um dos advogados foi convidado para dar uma palestra na ordem de advocacia, né, na OAB Jovem. E lá iriam ter como público alunos, recém-formados também e pessoas experientes. Ele dominava aquele assunto. Eu sei disso porque eu também sou advogada. Eu vi, ele falou comigo sobre o assunto, mas ele estava querendo não aceitar o convite. E eu disse para ele, como assim? Seu escritório é novo, está crescendo, você foi convidado para dar uma palestra, você vai criar mais autoridade, seu escritório vai ficar conhecido. E aqueles seus colegas que não dominam este assunto vão te indicar clientes. Você não pode recusar essa oportunidade. E ele ficou me olhando e falou, mas eu não sei, nunca palestrei. Eu falei, o seu medo então é este. Você identificou o seu medo? Ele falou, sim, o meu medo não é o assunto, é sobre como palestrar. Eu falei, você topa a oportunidade? Eu te ensino a palestrar. Como eu já vinha há um tempo fazendo isso, eu falei, eu te ensino. Nós temos 45 dias, nós vamos trabalhar como dar uma palestra deste assunto. Você vai treinar, vai trazer para a gente no escritório e nós vamos te sabatinar, avaliar até você ficar bom. E ele topou. Então eu disse para ele o seguinte, eu quero que você se dê conta aqui, você está com medo, você não fugiu do medo, isolou e viu a pior possibilidade que você pode ter no futuro. E você ia exatamente escolher a pior possibilidade. Mas agora você topou o desafio de estudar. E agora, qual é seu próximo passo? Ele olhou para mim e falou assim, é lógico que é agir. Falei, perfeito! Então, quando você tem medo, a indecisão e o adiamento te atolam mais ainda no medo daquela história. Mas quando você tem medo, isola, identifica e age, você se torna aliado da coragem. Então, essa é a segunda coisa que eu quero que você anote. O medo só é curado pela ação. Quando você age no sentido de estudar, de planejar e de se tornar um expert naquele assunto, você vai ter autoconfiança. E isso é que te dá a ferramenta necessária para você agir. Então, foi o que nós fizemos. Este jovem advogado treinou o assunto, 45 dias, treinando como palestrar, foi sabatinado por nós. E aí ele chegou lá uma hora antes, naquele ambiente, antes da sala onde eles iriam se reunir para dar essa palestra. E eu disse para ele também, eu vou lá, estar lá. E aí ele me contou que ele viu todos os outros palestrantes que iam apresentar nervosos, algumas pessoas, inclusive, revendo seus assuntos, acrescentando. E aí ele falou, caramba, eu me preparei. E aquilo o tornou mais seguro, porque ele se comparou com pessoas que fez exatamente o contrário, não se preparou para o assunto. E aí ele palestrou, eu estava na sala e no meio da palestra eu presenciei a diretora da ordem dos advogados jovens, o convidou e disse o seguinte, depois da palestra eu quero conversar com você. Então ele teve um sucesso, ele transpôs a barreira do medo e subiu de nível. Ao invés dele não estar presente para aquela oportunidade, ele se tornou presente para a segunda porta que abriu a partir dele transpor a barreira do medo. Então agora eu quero te dar alguns exemplos de medo e algumas possibilidades curativas para que você possa treinar, para que você possa nunca mais estar diante do medo e fugir das oportunidades, mas pelo contrário, para que você possa se preparar em todas as oportunidades e barreira por barreira e atingindo níveis maiores da prosperidade em sua vida. O primeiro medo é o medo do que os outros vão pensar de você. Como lidar com o medo do que os outros vão pensar de você? Pergunte-se, o que eu vou dizer, o que eu vou fazer
É benéfico para mim, para as outras pessoas e para o mundo à minha volta? Se for, faça. Agora, se você encontrar o que eu vou fazer é maléfico, melhore aquilo que você vai fazer, altere, mude e faça. Uma coisa que eu quero que você ponha na sua agenda, também aí no seu caderno. A pessoa que quer sucesso na vida, que quer níveis elevados de prosperidade, ela não estará nunca livre de críticas. Pelo contrário, ela vai ser criticada por uma ou por outra pessoa. Então você não se livra de críticas se quer traçar e se quer percorrer um caminho da prosperidade. O que você deve falar a você mesmo quando estiver diante de uma possibilidade de ser criticado é se perguntar: é benéfico o que eu vou dizer ou fazer? Se for, faça. E esteja preparado para as críticas. E olhe para as críticas com um olhar de como eu posso melhorar da próxima vez. Você não precisa aceitar o que os outros dizem para você. Lembre da aula passada? O seu nível consciente é que filtra e manda para o seu subconsciente a melhor plantação. Então, ouça a crítica e se for para melhorar da próxima vez o que você entregou ou na sua fala ou na sua ação, melhore. Esteja aberta a essa crítica. Segundo medo, é o medo devido à sua aparência. Se você tiver medo da sua aparência, olhe para este medo e fala: o que não está bom na minha aparência que eu devo melhorar? Se for o seu cabelo, melhore. Se for sua maquiagem, faça isso. Se for sua roupa, cuide daquilo que você pode fazer. E melhore sim a sua aparência. Nunca vá para uma entrevista de emprego, para uma apresentação, para uma conversa, sentindo que há algo em você que precisa ser melhorado. Melhore primeiro. Valide a sua aparência e depois siga em frente. É muito importante que você tenha autoconfiança pela aparência que você tem. Se não gostou da blusa, troque. Principalmente se você for para uma situação desafiadora. Uma entrevista de emprego. Porque um detalhe pode deixar a sua autoconfiança ruim. Imagine se você vai com, por exemplo, para a mulher, um sutiã aparecendo, e aquela pessoa que te entrevistar, se olhar para aquele ponto, aquilo vai te deixar inseguro. Então, se posicione na frente do espelho e fale: eu estou impecável. E vá. É assim que você cuida de você mesmo. Porque isso vai evitar o medo e a insegurança no momento que você precisa de confiança e de coragem. Medo de coisas que você não pode controlar, que estão fora do seu controle. Dirija a sua atenção para o que você tem controle. Se você vai para uma entrevista de emprego e não sabe, está inseguro se vai ser aprovado ou não, tem algo que você pode fazer. Mas olhar para se você vai ou não ser aprovado não está no seu controle. Tire o seu foco disso e foque no que você pode controlar. Uma importante coisa que você pode fazer é o seguinte: feche os seus olhos, mentalize passo a passo daquela entrevista. Veja a pessoa te fazendo uma pergunta e veja você respondendo. Veja ela te fazendo uma pergunta e você não sabendo a resposta e como que você vai lidar com aquilo. Controle o que você tem controle. Ao imaginar naquela posição, mesmo que nenhuma pergunta que ela te faça seja aquela que você imaginou, você vai estar preparado para o imprevisto. Você vai estar muito mais seguro. Então, foque-se naquilo que você tem controle, ao invés de focar no medo e no fracasso, nas possibilidades ruins futuras, porque você não tem controle daquela decisão. Medo de ser reprovado no exame. Ao invés de você gastar medo olhando para isso, pensando se vai passar ou não naquele exame, foque e use o seu tempo estudando. Foque e use o seu tempo imaginando você lá no exame. Plante no seu subconsciente o sucesso que você quer no seu futuro, ao invés de plantar no seu subconsciente o que é negativo e o insucesso. Então, para qualquer tipo de medo, agora eu vou te dar passos gerais. Primeiro, isole o medo. Olhe para ele, não fuja dele e não tente reprimi-lo. Determine exatamente o que você tem medo. Olhe para aquele futuro que você está temendo. Isole exatamente item por item, que é aquilo que você não quer que apareça no seu futuro. Então pergunte-se: o que eu posso fazer agora para impedir que esse futuro se implemente? Se é no seu trabalho e você está com medo de ser demitido,
Foque-se, volte sua atenção para fazer o melhor trabalho. Se é um relacionamento e você tem medo que ir embora, foque-se e volte no que melhor você pode fazer para aquele relacionamento. E muitas vezes eu não estou falando de relacionamento amoroso, um relacionamento com uma pessoa que faz parte da sua equipe, um relacionamento com um parceiro. E então, entre em ação. Cada tipo de medo, para cada tipo de medo, há um tipo de ação correspondente. Entre em ação, focando-se no que é que você deseja que aconteça no futuro. E a primeira ação que você pode ter é imaginar qual é o futuro que você deseja, passo a passo, imaginando o que você pode fazer para acontecer de benéfico, imaginando o que pode dar errado e como você vai atuar para reverter a situação. Isso te prepara para qualquer situação futura. Não hesite em começar a agir, não hesite em tomar uma decisão e prontamente escolher essa decisão, agir nesse sentido com autoconfiança. Grande parte da autoconfiança, da falta de autoconfiança, está na dúvida. Existe um grande pensamento de um grande sábio que diz o seguinte: um ser que duvida destrói a si mesmo. Então não destrua o seu futuro através da sua dúvida do presente. Vá com confiança, decida agir com confiança. E agora eu quero te falar sobre o que você pode plantar no seu subconsciente para levar a cada dia mais você ter dentro da sua conta de investimento aí, dentro do seu subconsciente, ferramentas positivas para que você possa lidar com cada situação com coragem e com autoconfiança. Veja bem, a sua mente, ela é parecida com uma conta de investimento. Quando você deposita lá dentro pensamentos negativos, no momento que você pedir para esse guardião dessa conta te fornecer resposta em cada situação, ele lança para você um pensamento igualzinho você pede. Então, se você olhar para as situações do seu dia a dia com negativismo, você vai plantar na sua conta de investimento negativismo e o seu guardião vai dar para você em cada situação respostas onde vai te levar para mais derrota e vai criar para você mais medo das situações futuras. Então eu quero te dar agora algumas instruções, algumas ferramentas para você plantar nessa conta pensamentos positivos, recursos positivos para você lidar com cada situação. Veja bem, todo mundo na vida passa por situações agradáveis e situações desagradáveis. Todo mundo num dia a dia tem algumas situações de derrotas e algumas situações de êxitos. Então, no final do seu dia, não guarde na sua mente as situações de derrotas. As pessoas vitoriosas e confiantes, elas esquecem rapidamente todas as derrotas que tiveram. E elas tiram dessas situações o melhor, o aprendizado. Então esqueça, porque as pessoas fracassadas tendem a remoer constantemente os fracassos que elas têm no seu dia a dia. Não faça isso com você. Então, ao final do seu dia, lembre-se de 3 situações de êxito que você teve e 3 situações que pessoas contribuíram para o seu êxito. Você está criando relacionamentos positivos, envolvendo as pessoas positivamente na sua vida para que elas te apoiem e te impulsionem para frente para que você tenha suas vitórias. Lembre-se de 3 situações positivas, 3 vitórias do seu dia e 3 contribuições dos outros para a sua vitória. Se for uma que você lembrar, faça esforço para lembrar de mais uma e mais outra. E plante isso na sua mente antes de dormir. Então, antes de dormir também, agradeça por essas situações de vitória. E retire os seus pensamentos negativos. Se vier na sua mente, cancele e ponha os positivos. Ao se lembrar, então, de coisas tristes, reforce o que eu aprendi deste momento. E diariamente, antes de começar o seu dia, liste 3 razões para você ser feliz naquele dia. Ao final de uma semana, releia essas 3 razões que você escreveu diariamente. Você vai ter ali 21 razões depois de 7 dias para que você seja feliz. E sinta, você vai ver que as primeiras que você escreveu, que você não lembrava,
Como elas vão fazer sentido para você? Exercite isso todos os dias. Ao final do dia, 3 momentos de vitória seu e 3 contribuições dos outros. Ao início do dia, 3 razões para que você seja feliz. Você está enchendo sua conta de investimento de razões positivas. Quando você tiver necessidade de lembrar de situações semelhantes, você vai encontrar ali respostas positivas. E a isso vai fazer com que sua conta de investimento negativa vai deixando de ter força e vai minando. Nosso cérebro monta canais neurais. Cada vez que a gente reforça um canal neural positivo, mais ele tem força de ser lembrado no momento que você precisar. E isso é que vai te dar vitórias. Isso vai te dar autoconfiança e diminuir os seus medos. Então, reforce suas contas de investimentos com pensamentos positivos, com ferramentas positivas. E no momento que você precisar disso, não diga para o seu guardião da seguinte forma: me dê um pensamento que vai reforçar que eu sou um fracassado. Se você fizer isso, ele vai te dar e vai reforçar sua conta de investimento. Quando você estiver numa situação, pergunte: como eu posso melhorar isso aqui agora? Como eu posso resolver? Como eu posso obter uma vitória nessa situação? E você vai ver que o exercício do seu guardião interno, que é o seu subconsciente, é de encontrar solução. E isso vai minguar o seu banco de pensamentos negativos. Então tome cuidado quando você quiser uma resposta positiva para uma situação. Não reforce a personalidade derrotada, que é a sua própria. Reforce a personalidade vitoriosa. Agora, depois que eu falei para você de todas as coisas que você pode fazer ao lidar com o medo, eu quero te dar agora passos para você fortalecer a sua autoconfiança. Como você fortalece seu poder de autoconfiança? Como você fortalece a sua força de levar você para a vitória? Primeiro, quando você estiver numa reunião, num seminário, numa aula, procure sentar na frente. As pessoas que não têm confiança, elas escondem, elas não querem ser notadas, elas não querem chamar atenção. Pois então eu quero te dar uma notícia, eu quero te dar uma ferramenta, melhor dizendo. Pratique chamar a atenção. E quando você fizer isso a primeira vez, sinta o seu medo e pergunte-se: do que eu estou com medo? E isole o medo. Aproveite todas as oportunidades de sentir medo para isolar o seu medo. Assim você vai trabalhar a sua autoconfiança. Sente-se na frente e não tem mais críticas. A pessoa que quer ter sucesso, que vai trilhar o caminho do sucesso, ela vai ter crítica. Então, treine receber críticas. Não tema. Segundo, olhe as pessoas nos olhos, olhe de frente, mas não com um olhar de afronta. Olhe com um olhar de confiança. Diga para a pessoa: eu confio em você, através de olhar para ela. Quando você diz para alguém, através do olhar, que você confia nela, é claro, não verbalize isso, mas diga. Quando eu comecei a praticar isso, eu usava uma frase que me ajudava muito a ter confiança. Eu ficava assim, mentalizando: eu amo você e você me ama. Eu amo você e você me ama. Eu confio em você e você confia em mim. Isso me dava confiança de olhar de frente para as pessoas. Então, olhe as pessoas nos olhos. Só há 2 motivos, né? Há pelo menos 2 motivos que faz com que a gente não olhe nos olhos das pessoas. Primeiro, é porque a gente está com medo das pessoas. Então, quando você, evitando olhar para o outro, diz para ele que você teme ele também pensa inconscientemente que ele é digno de temer você. Que ele também tem que temer você. Então, à medida que você diz para alguém que você confia nela, ela também sente confiança em você. Lembre-se, você é igual ao outro. Se você tem medo, a outra pessoa também tem. Todos nós somos iguais. E aí, se você está com alguém que você confia, a pessoa também confia em você. Então, a confiança e o olhar de frente eliminam o medo. E a segunda razão para não olhar de frente para o outro é que você manda a mensagem inconsciente de que você tem algo a esconder. Então, se alguém olha para o seu olhar
e pensa inconscientemente que você esconde algo dela, ela vai te temer e não confiar em você. Então procure olhar de cabeça erguida para as pessoas de frente. Isso te dá autoconfiança. Os hormônios da ansiedade abaixam e aí você relaxa e permite desfrutar daquela presença sua e dela com mais efetividade, com mais eficácia. Você prospera na relação e essa relação, se ela é uma relação de trabalho, leva você também para prosperar financeiramente. Habitue-se também a falar em público. Uma pessoa que quer prosperar, ela tem que opinar pelos assuntos, opinar a respeito dos assuntos. Então fale em público, não fique só ouvindo. Quanto mais você se cala, mais você dá a você hormônios, estímulos e pensamentos de que você é inferior ao outro. E uma pessoa que se sente inferior não vai crescer, não vai prosperar. Então aproxime-se dos outros e dê opinião sobre o que o outro fala. Estimule-se também a disparar um assunto. Quando você dirige um assunto, você dirige para o que você quer. E isso beneficia você envolver aos outros naquilo que você quer gerar de prosperidade para você e para o mundo. Então, habitue-se a falar em público. Se você tem medo hoje de exercitar isso, comece nas pequenas rodas, nas rodas mais íntimas. E vou te dizer uma coisa, quanto mais você se calar, mais tímido você fique. Quanto mais você falar, mais seguro você fica. Então, exercite a autoconfiança a partir de falar em público. Outra importante ação que você deve fazer. Lembra? A ação inibe o medo. A ação te dá coragem. Sorria francamente. Mas não sorria timidamente, sorria francamente. O sorriso, ele inibe o estresse. O sorriso faz com que você fique relaxado. Eu uso isso muito no trânsito. Às vezes, quando eu cometo uma coisa errada no trânsito, eu sorrio para a pessoa e falo desculpa. E isso faz com que ela libere e se livre da raiva, abra mão da raiva. Às vezes, quando eu já bati no carro de pessoas e saí do carro sorrindo. Aí, quando eu cheguei para a pessoa e ela estava com raiva, ela relaxou. Então, o sorriso franco faz com que você se torne mais autoconfiante e o outro também mais confiante nele e em você. Então, para recordar, eu vou relembrar tudo que eu passei para você hoje. Primeiro, a ação cura o medo. Não fuja do seu medo, isole e se pergunte: o que eu posso fazer de maneira construtiva para não ocorrer no futuro aquilo que eu estou temendo? Ao invés de você agir pelo medo e exatamente escolher o que você não quer, que é o futuro indesejável, olhe, isole o medo e haja no sentido de adquirir confiança e de obter exatamente o futuro oposto, que é a vitória. Então, a inação destrói a autoconfiança e a ação destrói o medo. O esforço de colocar pensamentos positivos na sua conta de investimentos, no seu banco de memória. Corte o mal pela raiz, matando o monstro dos pensamentos negativos enquanto são filhotinhos, enquanto são sementes. E recuse ficar lembrando de coisas desagradáveis do seu passado. Lembre de tudo que foi vitória. Lembre das pessoas que contribuíram para a sua vitória. Lembre-se de manhã de pensar quais são os motivos para eu ser feliz hoje. Encare as pessoas como elas são. Também encare as pessoas como tão importantes para você quanto você é para elas. Encare as pessoas de frente olhando isso. Se ela está aqui comigo, eu sou importante para ela da mesma forma que ela é para mim. Nós estamos juntos deliberando de assuntos benéficos para nós mesmos. Então, eu vou olhar de frente com confiança para essa pessoa e eu vou demonstrar que ela pode confiar em mim. Então, você é tão importante para o outro quanto ele é para você. Você é igual ao outro, ele também tem os mesmos medos que você tem. Então, olhe para as pessoas de frente. Habitue-se a falar o que é correto. Não se sinta culpado. Pergunte-se: o que eu vou dizer ou fazer é benéfico para mim e para o outro? É correto? É correto para o mundo? Então eu vou agir sem medo de críticas. E diga sempre para você: eu tenho confiança e eu ajo com confiança.
confiança. E pratique isso para que você possa agir e ter confiança. Sentar na fila da frente para que você possa desenvolver mais a sua autoconfiança. Olhar os outros nos olhos, andar e ter uma postura aberta. Lembre-se, eu quero te dar essa informação se você ainda não tem. Eu já falei isso em outros vídeos. Quando você tem uma postura ereta e confiante, você libera hormônios de relaxamento e hormônios da vitória, que é a testosterona e as endorfinas. Não fique cabisbaixo porque você libera hormônio do estresse, da ansiedade e do medo. Falar nos bate-papos, pratique isso nos seus encontros e sorria francamente. Então isso é o que eu tinha para dizer hoje para você. Olha quantas ferramentas você adquiriu hoje para lidar com o medo e desenvolver a sua autoconfiança. Tudo que eu te disse pode ser muito benéfico se você praticar. Eu uso praticar isso todos os dias. E cada dia, no momento que eu estou num estresse, no momento que eu estou numa situação, eu instantaneamente mobilizo de forma automática um recurso desse. Agora mesmo eu mobilizei um recurso desse. Então, são soluções que nos dão cada dia mais a capacidade de desenvolver nossa autoconfiança. Pratique todas essas informações, todos esses passos que eu acabei de te dizer. Deixe seu comentário se quiser, diga depois para mim como foi praticar isso. Um grande abraço, nós estamos num período de festas, é uma grande oportunidade nos encontros de você praticar uma ou mais dessas ferramentas. Muito obrigada pela sua audiência, parabéns por estar assistindo este vídeo. E eu vou continuar toda quarta-feira fazendo aulas ao vivo para vocês. Um grande abraço, eu te vejo no nosso próximo vídeo. Eu vou falar dos nossos 3 cérebros que nos dão as ferramentas e que à medida que a gente domina o conhecimento desses cérebros, a gente também tem importantes ferramentas para ser autoconfiante, para diminuir o medo e fazer as melhores escolhas no nosso dia a dia. Eu te vejo então, parabéns por estar aqui e até o nosso próximo vídeo. Boas festas!